pessoal! Estamos ao vivo, né? Minha famosa frase que eu sempre começo. Bom dia para vocês. Acho que deu certo. Vamos lá. Tô retomando aqui com as lives, então tem muita atualização, né, nesse Instagram. Vamos lá, acho que deu certo. Bom dia para você que tá chegando agora. A live vai ficar gravada, já vou adiantando para vocês. Então, se você assistir em outro horário, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, bem-vinda, tá? O tema que eu escolhi hoje pra gente conversar um pouquinho é dietas, alimentação e saúde do coração. A gente vai debater agora nos próximos minutos sobre esse assunto, né, que eu trabalho em consultório. É a minha linha, né, de especialidade em atendimentos. Então, você que está assistindo essa live pela primeira vez aqui comigo, eu sou a nutricionista Carolina Garcia e eu atuo nessa área de saúde cardiovascular, tá? Então, seja muito bem-vindo aqui a esse perfil. Gente, né, iniciando a nossa apresentação agora de início de ano, né, mês de janeiro, estamos na terceira semana do mês, né, de janeiro. É muito comum ter novas metas, né, novos objetivos para esse início de ano. E geralmente um deles, né, é a questão da alimentação, é a questão do peso, da saúde, que digamos que geralmente é um dos principais objetivos da maioria das pessoas. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também, tá? Que seja, né, um ano muito abençoado, de muita esperança, até vou ter um verde hoje aqui, né, de muita paz nesse ano também, e que a gente possa ter bastante trabalho, né, pela frente. Dando início já, né, a nossa introdução, vocês vão ver que eu tô aqui, ó, tem um caderninho que eu botei alguns tópicos, né, que eu quero comentando com vocês, e também eu trouxe aqui ao lado, ó, um material que vai ser a base dessa live. Ontem, no convite, né, eu acabei mencionando para vocês da ABESO, né, da Associação Brasileira de Estudos em Obesidade e Síndrome Metabólica. Então, nós profissionais, né, que somos associados à ABESO, a gente recebe os exemplares a cada 2 meses, com impressos de artigos científicos, o que tem de mais atual, né, de diretrizes e recomendações da área médica. Então, isso vale para tratamento, né, de forma mais assertiva, de forma consciente, de forma segura e eficaz, tá? O que a gente encontra muitas vezes hoje é muitas informações, né, desencontradas e que às vezes acaba prejudicando um pouquinho, né, você. Bom dia para quem tá chegando agora. Gente, então vamos lá, vamos dar início à nossa live então, tá? O tema que eu escolhi, bastante polêmico, né? Porque assim, quando a gente fala de dietas, alimentação e saúde do coração, a gente precisa parar um pouquinho para pensar que nem toda dieta vai ser saudável, tá? Então, não é somente a questão da perda de peso, mas também como vai ser essa perda, tá? Que alimentos a gente vai estar utilizando. Então, esse nicho de atuação, né, de doença cardiovascular, que eu estou aprofundando a minha linha, né, de cuidado, eu escolhi ele porque atualmente, né, e faz muitos e muitos anos, doença cardiovascular é a principal causa de morte no mundo, né, então ela vem muitas vezes associada com a obesidade, o excesso de peso, outras doenças, né, condições de saúde também, como hipertensão, diabetes tipo 2, resistência à insulina, que seria um pré-diabetes, também triglicerídeos, colesterol alto. Então, é uma série de eventos, né, que esse indivíduo pode ter. E a gente tem 2 tipos de fatores, né, que são de risco, que alguns são modificáveis, que a gente consegue alterar algum hábito, né, e ter uma melhor qualidade de vida, e outros que não são modificáveis. Um exemplo seria fator genético, que pode ter na família,
A idade, que a gente sabe conforme a idade da pessoa, né, pode aumentar o risco dela ter um problema de coração, um AVC, infarto, né? E a gente tem os modificáveis, que é o que tá ao nosso alcance, né? Um deles é a alimentação, tá bom? E eu vou entrar então falando um pouquinho sobre dieta low carb, dieta low fat, né? A dieta que é baixa em carboidrato e a dieta que é baixa em gorduras. O que acontece, tá? A gente sabe que o consumo maior de gorduras, principalmente gordura saturada, é problema para coração, né? Então, muito antigamente, lá na década de 50, né, o que os pesquisadores fizeram, né, os cientistas? Começaram, então, a indicar uma dieta que fosse restrita em gorduras, né, e aumentaram a porção de carboidrato das pessoas. Porque eles acharam, se gordura, né, principalmente gordura saturada, faz mal para o coração, aumenta o colesterol do sangue, então vamos reduzir as gorduras da dieta e aumentar o carboidrato. Só que aí tem um detalhe, o que aconteceu? Os carboidratos que as pessoas começaram a consumir foram os refinados. Foi farinha, foi açúcar. E aí o que aconteceu no final? Aumentou mais ainda problemas de coração. Porque aumentou a obesidade, aumentou o diabetes tipo 2, aumentou a resistência à insulina, aumentou triglicerídeos, que é muito associado ao consumo de farinhas, tá? Triglicerídeos não é só gordura, é muito questão de farinha. Então, deu um efeito totalmente ao contrário. Aí, novamente, vieram mais pesquisas, mais testes, dietas. Aí, eles observaram o seguinte: qual seria, então, a melhor dieta para fazer para prevenção cardiovascular, para a saúde do coração? Então, começaram a fazer as dietas restritas em carboidrato, que é essas que a gente acaba vendo mais agora na internet também, sendo divulgadas. Jejum intermitente, low carb, cetogênica, né, que é muito restrita em carboidrato. E aí, o que aconteceu? A gente também viu que a longo prazo ela não é sustentável e que também não causa, não tem melhorias significativas para a saúde cardiovascular. Tu até pode perder peso por um tempo, enfim, ter deficiências nutricionais importantes também, mas quando o assunto é coração, isso também não conta, né? Porque tem um detalhe. Quando a gente reduz carboidrato, automaticamente a gente vai aumentar o quê? Proteínas e gorduras. Proteínas vai ser carnes, carne vai ter colesterol, vai ser alimentos de origem animal, ou lácteos, né? Como leite, queijo e etc. Então, aumenta o colesterol no sangue. Também não vai adiantar para o coração. E outro também que vai aumentar o consumo de gorduras. Então, entra bacon, entra gordura saturada de novo. Então, assim, nem a restrição em carboidrato é indicada, né? Muito restrita, né? Muito severa, muito intensa. Nem a restrição de gorduras, né? Isso não levou a lugar algum, né? Só piorou a condição e aumentou o risco dessas pessoas desenvolverem problemas e agravos, né? Na sua saúde cardiovascular. Então, o que a gente recomenda? Até essa semana eu repostei, né, aqui nos stories. A gente tem duas dietas, né, que é a dieta do Mediterrâneo e a dieta DASH. Essas duas dietas, elas são dietas realmente comprovadas cientificamente, há anos são usadas, e é o que realmente dá certo. O que é a dieta mediterrânea, tá? Ela é a base de alimentos integrais, vegetais, também vai ter a porção de gorduras boas, como abacate, nozes, castanhas, azeite de oliva. Também vai ter a questão de peixes, né, para reduzir o consumo de carne vermelha. A dieta DASH, ela é mais específica para pressão alta, né? Ela é muito semelhante à dieta do Mediterrâneo, mas ela também vai ter a questão ali de reduzir muito muito industrializados. Então, pra gente tá diminuindo a questão do sódio também, tá? E aumentando os lácteos. Quem tem pressão alta, né, precisa consumir cálcio de forma correta, precisa consumir mais vegetais, que vai ser fontes de potássio, magnésio, que em conjunto vão reduzir essa pressão arterial, tá?
Então, aqui na revista, né, eles trouxeram 10 recomendações, eu vou listar brevemente aqui para vocês, né, sucintamente. Então, para promover saúde, né, do coração, saúde cardiovascular. Primeira etapa, então, seria ajustar a necessidade calórica, né, da pessoa. Então, aqui a gente entra também com a atividade física. 150 minutos diariamente é o que a gente deve fazer de atividade física, principalmente caminhada, né, pra gente sair do sedentarismo. Então, isso é um tratamento para qualquer tipo, né, de condição de saúde. Se você tem pressão alta, diabetes, colesterol, começa fazendo 150 minutos na semana, tá? Isso aqui tu pode dividir em 3 dias ou um pouquinho cada dia, né, 30 minutos por dia. Mas na semana, tua soma tem que dar esse total, 150 minutos de caminhada, tá? O segundo ponto que eles trazem, tá? O segundo item é consumir vegetais e frutas em quantidades adequadas também. Aqui entra o que são alimentos integrais. Então, a gente não considera o suco de frutas, né? Porque ele vai ser concentrado, vai ter uma quantidade às vezes calórica um pouquinho maior e uma quantidade de açúcar da própria fruta também maior. Então, a gente vai trabalhar com frutas e verduras in natura, tá? Aqui também, o que acontece? Quando a gente está consumindo esses alimentos, né, essas frutas inteiras, a gente também está aumentando o aporte de fibras e gerando mais saciedade também. Terceiro item que eles trazem, tá? Dar preferência a alimentos integrais aos produtos refinados. Então, assim, é muito comum no consultório, né? Eu pergunto pro paciente, o que você tá consumindo de alimento integral, né? E aí ele vem com uma listinha. Nutri, eu como pão integral, eu como biscoito integral, bolacha, granola. E assim, gente, muito cuidado, tá? Quando a gente fala de alimento integral, é tudo que vem assim, pronto e íntegro da natureza, ou alguns cereais, como arroz, como farelo de aveia, enfim. Então, esses pacotinhos, esses industrializados, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque eles vão vir além da farinha, né? Também com o acréscimo de gorduras. Muitas vezes vai ser gordura trans, ou a gordura, né, de óleo de palma, que aí isso é um debate para uma outra live só de óleo de palma, que também não é um alimento tão interessante assim. E então, assim, alimento integral é a fruta inteira, é o vegetal, é a couve, espinafre, são vegetais, tá? E cereais. Outra coisa, quarto ponto, tá? Escolher, então, fontes saudáveis de proteína, principalmente, tá? Carne vermelha precisa reduzir, né? Para cuidar saúde cardiovascular, tem que comer menos carne vermelha. Então, preferencialmente, trocar ali, né, esse consumo de carne vermelha pelo peixe, pelo menos 2 vezes a 3 vezes na semana. Para algumas pessoas isso é muito, então vai de indivíduo para indivíduo, né? No consultório sempre eu trabalho com o que o paciente no início ele consegue fazer e a gente vai então modificando, né, e melhorando essa qualidade alimentar aos poucos, porque também precisa ser uma coisa viável, né, de conseguir fazer. E dá preferência então para carne de frango, né, aves, mas também que sejam cortes mais magros e que a gente consuma então com uma certa moderação. Evitar ao máximo as carnes processadas, então os embutidos, salsicha, né, e etc. Essas carnes que já vêm prontas, temperadas, muito cuidado também, tá? Preferir mais as carnes in natura, né, e temperar ao seu modo, para reduzir essa quantidade de sódio e gorduras. Quinto item, substituir então a gordura saturada por insaturada. Resumindo, basicamente é o que? A gente reduzir a gordura de carnes, né, alimentos de origem animal, às vezes vai ter um pouquinho ali em alguns lácteos, e consumir mais azeite, né? Então, tem alguns óleos que a gente pode estar utilizando, óleo de soja, de canola, de milho, né, ali na preparação do dia a dia, mas principalmente aumentar o azeite de oliva,
né, para a saúde. E também as castanhas, as nozes, abacate, que são gorduras boas. O que acontece, tá? Não é o tipo de gordura que vai te prejudicar. Desculpa, não é a quantidade de gordura, mas a qualidade dessa gordura. Então, a gente precisa fazer essas trocas, tá? Pra assim a gente conseguir reduzir o colesterol ruim e aumentar o colesterol bom, tá? Que é o HDL. O que acontece? O que eu indico, tá? Você sempre consumir todo dia um tipo de gordura boa. Isso precisa fazer parte do seu dia a dia. Então, varia com o abacate, o azeite, a castanha. Então, todo dia ter um grupo desses alimentos, fontes de gorduras boas, tá? Sexto item, escolher e preparar alimentos minimamente processados no lugar de ultraprocessados, tá? O que é essa palavra, né, gigante, ultraprocessados? Pega aí um alimento industrializado na sua despensa, tá? No seu armário. Se ele tiver acima de 3 ingredientes, ele é um sinalzinho de alerta. Ele pode ser um alimento muito tranqueira pro seu corpo, tá? Então, tudo que tem acima de 3 ingredientes naquele produto industrializado, ele é categorizado nessa classificação aqui que a gente fala de ultraprocessado. Então, ele vai ser rico em conservantes, edulcorantes, sódio, açúcar, gorduras. Aqui abre um parênteses, tá? Depois eu até posso deixar nos stories pra vocês. Tem um aplicativo que eu utilizo bastante, mas assim, ó, bastante mesmo, para todos os pacientes eu sempre indico, que é o Desrotulando. Tem a página aqui no Instagram também, nas redes sociais. Ele é uma forma, né, de ter, assim, uma certa educação nutricional, né, para as pessoas. Porque, assim, não pense que é só você que chega no mercado e quando vai ler a tabela nutricional, os rótulos, não consegue escolher ou ter uma clareza de qual produto é melhor para ser consumido, tá? E às vezes é uma tabelinha tão pequena também, né? Então, nesse aplicativo Desrotulando, ele traz uma avaliação dos produtos de 0 a 100, então ele dá uma nota para aquele produto. Ele também ele dá cores, classifica em cores os alimentos, então o verde é um produto que é indicado numa alimentação equilibrada e saudável. Aí vem a categoria de amarelos, laranja, que é mais ou menos, e o vermelho, que é corre, né? De preferência não consuma com tanta frequência, porque ele vai te trazer muitos prejuízos para a saúde. Então, esse aplicativo você pode baixar, é gratuito, tem a versão paga, mas eu mesma utilizo só o gratuito e tem bastante informação ali. Se você está na frente de uma prateleira no mercado, tu consegue escanear o código de barras do produto e ali mesmo tu tem na hora a avaliação daquele alimento, né, daquele produto alimentício. Então, é uma forma da gente escolher, né, os melhores produtos industrializados para estar consumindo. Então, seja pão integral, seja iogurte, seja qualquer outro tipo de alimento, tá? E vocês já vão adiantando, quem for baixar o aplicativo e utilizar, fazer uso, se preparem, porque tem muita coisa ali que vocês vão ficar chocados com o tanto de ingredientes e químicos que tem em um único produto. E isso vai justificar, né, esse aumento da nossa inflamação no nosso organismo, desse nosso cansaço, desse nosso falta de vitaminas, né, porque a gente, às vezes, está fazendo desses alimentos a base da nossa alimentação, tá? Então, isso a longo prazo pode te trazer alguns riscos para a saúde também, tá? Fica essa dica para vocês. Seguindo aqui com os itens, tá? O item 7, minimizar o consumo de bebidas e comidas, né, com adição de açúcar. É difícil no início, né, reduzir um pouquinho a quantidade de açúcar. Já chegou, né, citando aqui alguns exemplos que eu já tive em consultório, o paciente que consumia, digamos, 2 litros de refrigerante em um único dia, sozinho, né? E qual é a estratégia que eu uso nesse momento, tá? Não dá pra gente ir do 8 ao 80, né? É impossível. Os hábitos são construídos dia após dia. Eu sempre gosto de frisar para os pacientes que cada escolha é única, né? Em cada escolha que a gente faz, cada dia é dia 1, né? Todo dia é uma escolha diferente que a gente tem que fazer e escolhas de forma consciente. Então, eu mesma, na minha alimentação, eu acabo comendo de tudo, né? Às vezes eu tomo refrigerante, eu consumo algum alimento
com muitas calorias, como pizza, sorvete, enfim. Mas eu sempre faço escolhas de forma consciente. Então, o que acontece, né? Nesse caso desse paciente que consumia 2 litros de refrigerante por dia, eu não retirei o refrigerante e disse, não, tu nunca mais pode consumir. Eu fui reduzindo aos poucos. Então, primeiro a gente reduziu para uma garrafinha de 600, né? E aí a gente foi monitorando como ele se sentia, como estava sendo para ele, incluindo outros alimentos no cardápio. Aí depois de 1 mês a gente foi reduzindo ainda mais para alguns dias na semana. E atualmente a gente já tá em 3 meses, né, de tratamento. Ele me manda uma mensagem muito faceira, muito feliz, que ele conseguiu então reduzir para 1 latinha no final de semana. Então não é nem 1 latinha no sábado e no domingo, é 1 para os 2 dias. E isso para ele foi um avanço, uma vitória muito grande. Então é isso que eu sempre falo, tá, gente? Não adianta a gente querer ir do 8 ao 80. É todo um processo e você precisa de um acompanhamento, tá? Respondendo aqui uma pergunta que surgiu, deixa eu parar rapidinho um momento. Oi, bom dia. Qual seria o aplicativo? Cheguei atrasada. Não chegou não. Vou deixar a live gravada também, você pode assistir depois. Obrigada pela sua presença. O nome do aplicativo é Desrotulando. Eu vou depois colocar nos stories também, né? Ele é feito por nutricionistas, então eu sempre gosto de indicar porque ele é um material confiável, né? É um aplicativo realmente que ajuda, né, tanto profissionais da área da saúde como também as pessoas em geral, tá? Ele é bem interessante de estar seguindo, né, tanto a página, que as Nutris fazem vários vídeos, enfim, como também o próprio aplicativo, tá bom? Desrotulando. Seguindo aqui, item 8. Escolher e preparar comidas com menos sal. Tá? Aqui vai muito para hipertenso, tá? Então, a gente sabe que tratamento de pressão alta, consumir dieta, né, com menos sal, diminui a pressão, né? Isso é comprovadamente e cientificamente, né, comprovado, na verdade. O que acontece? O sódio, principalmente, ele vai vir de produtos industrializados. Então, se você compra muitos alimentos, um molho de tomate industrializado, enfim, outros produtos, né, que você acaba consumindo, aquele sachê de tempero pronto, né, aquele tabletezinho para temperar carne, arroz, vegetais. Então, tudo que é industrializado automaticamente vai ter muito sódio. Então, a dieta da hipertensa a gente precisa restringir esse sódio. Usar temperos mais naturais, como cúrcuma, açafrão, páprica, louro, alecrim, manjericão, tomilho, enfim, tem inúmeras ervas que dá pra gente utilizar, né, e reduzir esse sódio, tá? Gente, aqui abro, né, um parênteses também. A gente sabe que assim, ó, esse nicho, né, de atuação que eu trabalho, né, as pessoas que às vezes têm, além da obesidade ou do excesso de peso, ali uma pressão alta, o diabetes, colesterol, um triglicerídeos também elevado, a gente sabe que eles fazem uso, né, de medicação, às vezes mais de uma medicação. Já atendi pacientes que utilizavam 4, 5, 10, 12, 15 medicações concomitantemente. Porque não é só para doença, né? Às vezes é uma medicação, uma é para tireoide, outra é para glicose, outra é para pressão, um outro é um diurético, outro é para uma dor no corpo, ou dor de cabeça, enfim. Então, imagina o organismo, né? O estado de inflamação e que está, né, esse indivíduo. Então, o que acontece? Só o medicamento ele não resolve. O medicamento ele é 50% do seu tratamento. Os outros 50% do tratamento é a alimentação e é a atividade física, né? Esse estilo de vida saudável. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado, né? Que a grande maioria dos pacientes, eles acham, né? Acabam tendo esse viés que só medicação, né? Sigo ali a vida normal e vai dar tudo certo, a minha pressão vai estar controlada. E não é bem assim, tá? O remédio só faz 50% do efeito na tua saúde. Os outros 50% você precisa ir buscar, tá? Então fica essa informação para vocês.
Item 9, tá? Dessa listinha aqui de 10 itens desse artigo que eu trouxe para vocês hoje, tá? Não inicie o consumo de bebida alcoólica se você não bebe álcool, né? Ou se você bebe, limite o consumo. Aqui eu quero entrar numa polêmica que provavelmente vocês já ouviram por aí, que tomar uma taça de vinho faz bem para o coração, faz bem para a saúde do coração, enfim. Gente, o que acontece nesse vinho é que ele tem uma substância chamada resveratrol, tá? O nomezinho é meio difícil mesmo, meio estranho, mas ele é um antioxidante. Então, ele acaba realmente, né, fazendo um bem muito... como é que podia a palavra agora? Mas enfim, ele acaba sendo muito útil para nossa saúde cardiovascular, né, esses antioxidantes. Mas a gente encontra esse resveratrol na própria uva, em outros alimentos também. Então, aqui é um detalhe bem importante. Eu, no consultório, não gosto de indicar bebida alcoólica, ainda mais diariamente. A gente sabe que tem uma linha muito tênue, né, entre um consumo adequado e saudável, que seria aqui uma dose no máximo por dia. E algumas pessoas acabam, né, já tem uma genética, às vezes já tem um hábito um pouquinho maior de querer consumir álcool e bebidas alcoólicas, acaba extrapolando e isso todos os dias pode gerar, daqui a pouco, até mesmo um vício, né? Então, aqui eu gosto de trabalhar com suco de uva integral, que é muito bom, com a fruta, né, que vai ter aí outros nutrientes também. E deixa ali o vinho para eventos, assim, pontuais, né? E esporadicamente, aí sim. Mas não como consumo diário, tá? E no item 10, pra gente encerrar esses 10 itens, aqui as autoras trazem, né, seguir as recomendações. E ela traz também um pouquinho da questão do marketing, que é muito forte, né? Então, imagina, a gente tem muito marketing em cima dos produtos industrializados, isso acaba dificultando muitas vezes as nossas escolhas. Então, aqui ela traz mais nesse sentido, tá? O que eu gostaria, então, de encerrar aqui com vocês, tá? Gente, dieta para a saúde do coração, tá? O que é os principais pontos, assim, né, pra gente ter uma melhor saúde? É a questão de realmente restringir as calorias, mas não ir do extremismo, né, lá do 8 ao 80, ter um acompanhamento com um profissional para saber realmente qual é o nível de restrição calórica que você precisa, tá? É um processo, ele precisa ser longo, precisa ser duradouro, então não adianta ter um resultado muito rápido, porque isso pode piorar ainda mais o seu quadro, né? A caminhada é tratamento. Sempre vou falar em todas as lives aqui pra vocês, tá? 150 minutos todos os dias, caminhando todos os dias, o total da semana 150 minutos, tá? Isso é tratamento. E a alimentação, tá? Então, a alimentação precisa ser equilibrada, precisa ser com alimentos integrais, né? Frutas, verduras, cereais, o arroz, o feijão, tá? E as dietas, pra gente concluir, né? As dietas low carb e low fat, né? Baixa em carboidrato e baixa em gordura, elas não necessariamente vão te trazer saúde, né? Elas até podem piorar a sua saúde, porque elas vão ser ricas ou em carboidratos refinados, né? No caso da low fat, vai ter muitas farinhas, muitos sanduíches, panquecas, bolos, etc. E a low carb vai ter muita gordura e muita proteína, muito colesterol também. Então, isso acaba prejudicando da mesma forma, né, do que as outras dietas, tá? Então, tem que ter um pouco de cuidado com essa venda somente de restrição de calorias, né? E assim, a nutrição, né, pra gente encerrar aqui essa primeira conversa, né, da semana, ela é o equilíbrio. Então, a gente precisa de proteína, carboidrato e gordura de forma equilibrada na alimentação, tá? Isso sim vai trazer, então, saúde cardiovascular, tá certo? Gente,
Acho que eu respondi aqui, né, as perguntinhas que apareceram. Obrigada pela presença de vocês. Quem chegou e conseguiu acompanhar aqui no ao vivo, né? Quem não conseguiu também, né? Muito obrigada pela presença, se você está assistindo gravada essa live. E fico muito feliz com esse retorno, né? Estava um pouquinho nervosa no início, porque é muita tecnologia, fazia um tempinho que eu não aparecia por aqui. Mas vamos indo. Semana que vem, então, novamente, às 8 da manhã a gente se encontra. Trago um novo assunto pra gente conversar. E agora, então, né, desejo uma boa terça para vocês, uma terça muito abençoada. E dúvidas vocês podem depois colocar ali, tanto aqui nos comentários, ou mandar uma mensagem ali no privado ou responder os stories, tá? Quem perguntou do aplicativo, também vou deixar salvo ali nos stories a indicação do aplicativo, tá certo? Beijo, pessoal, até a próxima!